Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Saudações à mesa diretora, professores, familiares e amigos aqui reunidos para agradecermos a Deus por concluirmos a graduação de formação teológica com ênfase em missiologia do Seminário Betel de Campo Grande, da turma Forjados pela Fé. Agradecemos a todos que nos presenteiam nesta noite com a sua presença. Agradecemos a Deus em nome da turma, não apenas pela conclusão da graduação, mas sobretudo por ter nos forjado no caráter de Cristo ao longo da formação. Forjados pela Fé é mais do que o nome de uma turma, pois representa a realidade dos integrantes nesta jornada de fé e gratidão. Vivemos nos últimos anos, momentos de muita reflexão, quando recebemos mais do que merecíamos, integrando a turma e fazendo parte da história do Seminário Betel. É uma honra estarmos aqui hoje, sendo presenteados neste dia, que ficará marcado por toda a nossa vida. Durante nossa trajetória, vivemos intensamente tudo o que Deus havia preparado para nós e sentimos a todo o tempo a mão poderosa do Senhor nos sustentando no centro da sua soberana vontade. Principalmente naqueles momentos difíceis, quando fomos moldados, tratados e transformados pelo poder de Deus e seu infinito amor. O Seminário Betel marcou a vida de todos aqui, pois certamente não há ninguém que esteja saindo como entrou, pois aqui aprendemos mais do que teologia. Aprendemos que tão importante quanto o conhecimento é o crescimento espiritual que a formação nos proporcionou. Desde o primeiro dia que entramos pela porta do Seminário Betel, Deus tem operado em nossas vidas, pois independente daquilo que Ele vai fazer em nós, sobretudo antes fará em nós. Antes do ide, tem o vinde. Não podemos sair pelo mundo pregando o Evangelho sem antes vivê-lo, pois não podemos falar de amor sem amar, pregar o arrependimento sem se arrepender e tampouco falar de perdão sem antes perdoar. Tomar a própria cruz e segui-lo não é um caminho, mas o único caminho capaz de nos levar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não passar por Ele. Anunciar a verdade é mais do que um dever, é a razão pela qual a igreja foi fundada e o motivo pelo qual todos nós estamos aqui. A decisão de segui-lo vem acompanhado de renúncia, e isso nós sabemos como é. Abrir mão de alguns momentos de lazer com a família, ou deixar de fazer alguma atividade que precisava, ou até mesmo colocar aquele projeto pessoal em segundo plano. Seja como for, todos aqui tinham algo para fazer quando foram chamados, pois Deus não chama aqueles que não têm nada para renunciar. Pedro não renunciou a um barco vazio. Mateus não renunciou a um emprego frustrado. E todos a quem Jesus chamou estavam ocupados quando foram chamados. O versículo da turma está em Atos 20 e 24 e diz: mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo expressa no versículo que a vida só encontra sentido quando vivemos o propósito para o qual Deus nos chamou e nos tornamos instrumento de sua vontade. Muitos momentos marcaram nossa trajetória acadêmica, seja pelos diálogos durante as aulas ou pelos momentos descontraídos nos intervalos, enquanto saboreávamos os lanches da Joseli. E entre uma fatia de bolo e outra, trocávamos experiências e engatávamos numa conversa boa ao ponto de não ouvir o sinal tocar. Nunca vamos esquecer daquele cheiro apetitoso que vinha da cantina meia hora antes do sinal tocar, ou daquele cafezinho especial antes da aula começar.
Também não esqueceremos das controvérsias que nos educaram a dialogar amistosamente e as profundidades das aulas que confrontaram a prática de nossa fé. Não esqueceremos a dedicação dos professores que nas diversas disciplinas desenvolveram o conhecimento teológico ao tempo que nos edificaram na sua aplicação. As aulas superaram o que estava programado, pois trabalharam o conteúdo acadêmico com conformidade com o crescimento espiritual, que é a base do Seminário Betel brasileiro, onde o aluno aprende a manusear a palavra da verdade enquanto se torna o obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. É evidente a mudança dos seminaristas, pois aprendem aplicando o conhecimento à prática, sendo moldados e experimentados numa profunda transformação, resultado de uma vida espiritual desenvolvida, onde o aluno sempre termina o curso diferente de como começou. Nossas reuniões de orações, sempre regadas com lágrimas, foram um recurso espiritual quando buscávamos a Deus que nos sustentou na sua presença, principalmente quando encontramos força nas dificuldades, fé nos momentos de incerteza ou quando expressávamos nossa gratidão pela graça que nos alcançou. Os devocionais foram momentos de plena comunhão, onde exaltamos o Senhor pelos louvores entoados, nos fortalecemos pelos testemunhos que nos edificaram e nos dedicamos à palavra, quando a cada culto os seminaristas desenvolviam seus dons em uma oportunidade concedida, onde enfrentamos nossas próprias limitações e o adoramos com nossa própria vida. Nos evangelismos, experimentamos a graça da cooperação como participantes da proclamação do Evangelho, quando levamos o amor de Cristo àqueles que sofrem por não conhecer aquele que tem poder para libertar. As atividades do Senan superaram as expectativas, pois a disciplina, além de capacitar, possibilitou a realização de tarefas que muitos sequer acreditavam que conseguiriam executar. A atividade prática demonstrou-se plenamente capaz de desenvolver habilidades e, ao mesmo tempo, trabalhou a consciência missionária dos alunos que aprimoraram o conhecimento durante verdadeiros cultos de adoração com essência missiológica. Foram experiências marcantes que modificaram a visão de todos os participantes que entenderam o chamado missionário do qual todos nós somos parte. A turma Forjados pela Fé é formada por duas turmas. A primeira turma começou no meado de 2022 e hoje formam os seminaristas Helder Silva, Eliane Santana, Regina Brandão e Valmir Brandão. A turma enfrentou desafios desde o início, quando necessários 6 alunos para sua formação, que só se completou com a chegada da Regina, por um ato de fé. Todos chegaram debaixo de uma palavra, formando a turma que foi resposta de oração da diretora Rosemary Germano. A turma superou desafios, incluindo as dificuldades com o horário do seminarista Helder, que passou por mudanças no trabalho, mas recebeu o apoio da turma para prosseguir no chamado que recebeu do Senhor. E com evidências daquilo que carrega, perseverou até aqui, superando as lutas e mostrando que a vontade de Deus para a sua vida está acima dos projetos humanos. Quando abriu mão de uma faculdade que cursava à época, pois só sentiu-se alinhado aos propósitos de Deus quando veio para o Seminário Betel. Helder destacou que muitas vezes sentiu-se fortalecido pelos devocionais, sendo sustentado pela oração da família, principalmente sua esposa Liviane, sendo sustentado por todos os irmãos também da igreja onde congrega e exerce seu ministério com muita dedicação. Alguns aqui enfrentaram um luto, como Valmir, que perdeu seu irmão e no mês seguinte faleceu sua mãe. Regina também perdeu familiares próximos, inclusive sua mãe, que também faleceu. Apesar das dificuldades, o casal sempre deu testemunho do chamado que carrega. O casal Valmir e Regina sempre deram testemunho de serem missionários. Regina sempre nos chama de igreja, despertando em nós a responsabilidade que carregamos no ministério que nos foi confiado.
Conviver com a Regina é, num momento, se emocionar com a intensidade sem filtro dela e, logo a seguir, rir com a sua sinceridade, pois ela consegue falar o que ninguém tem coragem de expressar. Valmir sempre ponderado, atuou no Senan com muita destreza e mostrou-se competente para trabalhar em qualquer área que Deus quiser instrumentalizá-lo. Embora pareçam não acreditar no potencial que carregam, o casal é bem maior do que imaginam. E o caráter humilde de Regina e Valmir é exatamente o que os torna tão nobres. Eliane Santana enfrentou muitas barreiras, inclusive para ingressar no curso, pois inicialmente não recebeu apoio de sua antiga liderança, mas permaneceu no seu chamado, contrariando suas próprias expectativas, pois aqui aprendeu a amar missões. Eliane sofreu a perda da sua sogra Lúcia, que faleceu em junho deste ano, mas lembrou-se de todo o apoio recebido por ela para seguir em frente. Ela projetou sua vida para entregar-se à vontade de Deus, abrindo mão do curso de psicologia, ainda que temporariamente, pois não conseguia enxergar o futuro sem o que Deus colocou em seu coração. Para ela, o Seminário Betel é parte de sua família e carrega no peito o orgulho de fazer parte dessa história. E destaca que o apoio do seu esposo Jorge foi fundamental para derrubar as barreiras que a limitavam. O maior aprendizado dos quatro, Helder, Eliane, Valmir e Regina, foi crescer em meio às lutas, pois confiaram naquele que dá o crescimento. O grupo foi bastante provado. Inclusive o aluno Helder apelidou a turma de tanque de Betesda, de tanta luta que os irmãos enfrentaram na saúde. Mas superaram e estão aqui hoje se formando. A segunda turma começou em 2023 e hoje forma Evandro Duarte, Wagner Marinho, Wilson Gouveia, Érica Cabral, Edieldo França e Vitor Andrade. Inicialmente éramos uma turma numerosa, mas com o tempo ficaram só 6, pois assim o Senhor quis. Há aqueles que superaram diagnósticos e permaneceram quando sequer acreditavam que suportariam, como o Evandro, que enfrentou 2 internações. Quando o Evandro chegou em Betel em 2023, ele já havia superado a Covid em 2020, quando teve seus 2 pulmões totalmente tomados. E desenganado, o Senhor o chamou, contrariando a medicina. Ele é um milagre bem grandão, diga-se de passagem. Apesar do seu tamanho, Evandro tem um coração de criança, pois não se envergonha das limitações e as expressa com lágrimas e quebrantamento diante daquele que pode nos livrar da morte. Ele recebeu muito apoio da sua esposa Eliane, e ambos sofreram uma grande perda logo no início do seminário, em 2023, quando sua sogra faleceu. Mas, graças a Deus, seguiu adiante. Wagner Marinho também foi provado na saúde, mas prevaleceu. Foi muito usado no evangelismo. Gentil no tratar, consegue fazer qualquer pessoa abrir o coração sem ressalvas, pois sabe ouvir com paciência e aconselhar com sabedoria. É incrível perceber que alguém que aplica lógica a tudo possa ser usado de forma tão tremenda para levar fé àqueles que não têm nenhuma. Sua abordagem o fez atravessar fronteiras, inclusive quando foi levado por Deus para outro estado, para dizer a um casal não desistir de ter filhos e testemunhar o que Deus fez na vida dele e de sua esposa Simone, o nascimento do seu filho. Ele é conhecido como peixe entre nós. O peixe que quase se afogou quando passou uma situação incomum em alto mar, cercado por tubarões em Recife. Ele está vivo, ele está aqui hoje para agradecer a Deus, primeiro por ter sobrevivido e depois por não ter sido mordido.
O Wilson Gouveia é o representante da turma, coitado. Sempre sobra para o Wilson. Desde as primeiras xerox do pastor Floriano até a comissão da formatura. Se vai ter reunião, chama o Wilson. Convida os alunos para o Senam, o Wilson. Quem vai criar o grupo da turma? O Wilson. Quem envia o conteúdo das aulas? O Wilson. Homenagem dos professores? Chama o Wilson para ler. Informações importantes? O Wilson que sabe. É Deus no céu, o Wilson no Betel. Brincadeiras à parte. Sabe por que isso, irmão? Você passa confiança para os colegas. Seu nome tornou-se sinônimo de responsabilidade para os betelinos, devido à sua obediência e compromisso nas coisas de Deus. Mesmo quando teve divergências de horário, regulou o trabalho no seminário, mas nunca deixou de fazer o que Deus determinou. Você abençoou muitos com seu testemunho e disciplina. Em seu relato, o Wilson destacou o apoio da sua família, amigos e irmãos da igreja onde congrega. Agora, se alguém aqui tiver qualquer dúvida, já sabe. Procura o Wilson no final do curso. Edieldo França chegou e ocupou seu espaço no coração da turma. Quando eu fui líder do Senam, o escolhi para dar aula, porque com ele você pode falar qualquer coisa que ele não se aborrece. Nem mesmo quando eu o agoniei, fazendo gesto para ir mais rápido durante a apresentação do Senam. Edieldo já havia iniciado no seminário aos 22 anos de idade, mas após ano retornou e a pandemia o fez trancar. De volta em 2024, ingressou numa turma em andamento, mostrando-se determinado em sair daqui formado como se vê hoje. Passou por lutas, inclusive foi assaltado e perdeu todo o material do seminário anterior. Ao ingressar no Betel, destaca que seu maior aprendizado foi como servo de Deus. Aprendeu a ser servo. E o momento que o marcou foram os trabalhos do Senam, onde trabalhou com missões que ele muito se identifica. Sua esposa Ilma também o encorajou, sendo ela parte da família betelina, a quem agradece por todo o apoio e encorajamento. Vitor Andrade, o mais jovem da turma, passou por momentos de incerteza, mas sua persistência é um exemplo para essa geração, pois às vezes chegava muito tarde em casa e, imerso em dúvidas, buscava entender o que quando tudo faria sentido. Ele chegou ao Betel com 18 anos, pois escolheu aprender mais sobre o Deus que o trouxe até aqui. Sua juventude é desproporcional à sua maturidade. Inclusive, quando mesmo com dúvidas, seguiu em frente quando tudo o indicava a desistir. Nos últimos anos, cresceu muito, pois chegou ao Betel adolescente e hoje sai um adulto formado que deu conta de chegar até o fim aos 21 anos de idade. Por trás do jovem discreto, há alguém que atravessou 3 anos quase que silenciosamente, porque ele fala pouquíssimo, ele só ouve, marcando sua presença quando possível e necessário. Ele agradece à igreja e à família que o apoiou. Em nome da turma, agradeço aos professores que nos inspiraram com seus testemunhos compatíveis com aquilo que ensinam. E serão sempre nossos queridos mestres da teologia. Eu quero agradecer a minha família, a minha mãe, minha irmã, que sempre me apoiou, meu esposo e minhas filhas, principalmente meu esposo, que sempre esteve ali me incentivando, e que eu abri mão de algum tempo em família para ir para o seminário. Então, se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. É só isso que eu queria dizer em relação a mim, agradecer a Deus pela oportunidade que vocês me deram. Eu vou levar essa rica oportunidade no meu coração de representá-los aqui, falar por vocês. E eu amo muito vocês no amor de Cristo. Bom, eu quero encerrar o meu discurso com uma frase da missionária Ana Alzira. Não perca a oportunidade de fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Muito obrigada.